Olá, meu nome é Ulisses Alves. Bem-vindo ao canal ProgVire, vídeo aulas de programação. Nesta aula, nós iremos começar a estudar os blocos de construção dos programas JavaScript, conhecidos como declarações. Estudar o conceito de declarações ajudará você a entender melhor como um programa JavaScript é subdividido em pequenas partes sintaticamente semelhantes, o que, por sua vez, tornará mais fácil para você compreender a estrutura de um código JavaScript quando vista como um todo. Um programa de computador é uma lista de instruções a serem executadas por um computador. Em uma linguagem de programação, estas instruções de programação são chamadas declarações. Um programa JavaScript é uma lista de declarações de programação. No caso do HTML, os programas JavaScript são executados pelo navegador ou web browser. As declarações JavaScript são compostas de valores, operadores, expressões, palavras-chave ou palavras reservadas e comentários. Por exemplo, uma declaração aí que você já está bastante familiar, que nós vimos em aulas anteriores, é a declaração que instrui o browser a escrever um texto dentro de um elemento HTML. Por exemplo, document.getElementById. Aqui a gente passa o ID dele, por exemplo, info.innerHTML igual a algum texto que a gente deseja mostrar para o usuário. Por exemplo, bem-vindo. Ok? Aqui eu só estou escrevendo código JavaScript. Teoricamente, esse seria um arquivo JavaScript e não um arquivo HTML. Só para exemplificar, ok? Então ele estaria salvo com a extensão .js, como a gente já tem visto. Então nós temos aqui uma declaração, que é um comando escrito na linguagem JavaScript para instruir o browser ou navegador a pegar o texto bem-vindo e atribuir ele como texto interno, inner.html, do elemento info, cujo ID é info, nesse caso. Então, uma declaração é um comando que diz página, que é o documento, obtenha o elemento cujo ID é info e coloque no campo inner.html dele o valor bem-vindo. Ou seja, coloque dentro desse campo, mostre esse texto bem-vindo nesse campo inner.html ou nesse elemento info em nossa página web, página HTML. Os programas JavaScript geralmente contêm várias declarações JavaScript. As declarações são executadas uma de cada vez, na mesma ordem em que elas estão escritas. Os programas e declarações JavaScript são também chamados de código JavaScript. Então, nesse exemplo bem básico aqui, a gente tem nosso código JavaScript aqui, que também é um programa JavaScript, você poderia considerar isso bem simples, que tem apenas uma declaração, mas em geral os programas JavaScript têm várias declarações que vão sendo executadas uma de cada vez, conforme elas foram escritas no código. Naturalmente elas vão ser declarações diferentes. Aqui eu fiz a mesma porque eu copiei e colei para exemplificar, mas o seu código JavaScript vai ter várias declarações, uma abaixo da outra, em linhas diferentes, conforme a gente vai ver daqui a pouco em um exemplo mais perto do final dessa aula. O caractere ponto e vírgula separa as declarações JavaScript umas das outras. Ele é colocado ao final de cada declaração executável. Vamos apagar essas declarações aqui de exemplo e vamos escrever outras aqui. Por exemplo, var a, vírgula, b, vírgula, espaço, c, ponto e vírgula, certo? Então aqui embaixo, essa é uma declaração. Aqui nós declaramos três variáveis. As variáveis a, b e c, terminando com ponto e vírgula. Vamos ter aqui embaixo outra declaração, a igual a 1. Aqui nós atribuímos o valor 1 à variável a. Ou seja, nós dizemos para o browser, pega o valor 1 e coloca dentro da variável a. Ou seja, a vai se tornar igual a 1. Ok? Vamos aqui embaixo. Vamos pegar a variável b e
escrever a declaração b igual a 2. Nesse caso, atribui o valor 2, essa declaração atribui o valor 2 à variável b. Então, aqui em cima a gente declarou variáveis e aqui embaixo a gente está atribuindo valores a elas. A gente vai estudar isso mais para frente. Então, aqui a gente está colocando o valor 1 dentro da variável a e aqui embaixo o valor 2 dentro da variável b, utilizando declarações. Ok? E aqui embaixo c igual a mais b. Aqui a gente atribui a soma, né? A soma das variáveis a e b para a variável c. Ok? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 declarações. Cada declaração em uma linha diferente. E cada declaração terminando com um ponto e vírgula no final, para indicar a finalização mesmo da declaração ou do comando JavaScript. Quando separados por ponto e vírgula, as declarações podem ser escritas na mesma linha. Então aqui a gente escreveu todas as nossas declarações em linhas separadas, mas como ela tem aqui ponto e vírgula, a gente pode vir colocar todas elas em uma linha só. O browser vai entender isso muito bem, visto que aqui tem um ponto e vírgula, então aqui é uma declaração. Ela acaba nesse ponto e vírgula. Depois disso, depois do ponto e vírgula, começa a próxima declaração e acaba no próximo ponto e vírgula. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então nós temos todas as 4 declarações que nós tínhamos antes, mas agora em linhas separadas. Vou dar Ctrl Z aqui para comparar. Aqui nós temos uma em cada linha e aqui nós temos todas elas na mesma linha. Mas aqui você pode ver que colocando em linhas separadas fica muito mais fácil de entender que são declarações diferentes do que colocando elas na mesma linha. Aqui fica difícil de entender que são mais de uma declaração. Você tem que encontrar os pontos e vírgulas aqui e entender que são declarações diferentes. Por outro lado, aqui, cada uma em uma linha já fica muito explícito que é um comando, esse é outro comando, esse é outro comando e aqui é um outro comando. Então, é mais fácil de ler o código fica mais legível quando você separa as suas declarações, uma em cada linha, em vez de colocar elas na mesma linha. Fica muito amontoado aqui, muito ruim de ler o código e de dar manutenção depois. Para você melhorar ou corrigir seu programa, é mais fácil ele estar dividido as declarações uma em cada linha do que várias delas na mesma linha. Okay? O uso de ponto e vírgula ao final das declarações não é necessariamente obrigatório. Existem situações nas quais você pode omiti-los. Entretanto, é altamente recomendado que você finalize cada declaração com ponto e vírgula, a fim de tornar explícito para você e outros programadores onde cada declaração começa e termina no código-fonte que você escreve. Então, além de poder escrever as declarações na mesma linha, você pode também escrever elas em linhas separadas e omitir o ponto e vírgula no final da declaração. Em algumas situações, não em todas, mas em algumas situações você pode omitir o ponto e vírgula e vai ficar cada declaração em linha separada e sem ponto e vírgula no final. Mas quando estão todas as declarações na mesma linha, é obrigatório utilizar o ponto e vírgula para separar cada declaração uma da outra. Senão o interpretador JavaScript, que no caso é o browser aqui, ele não vai saber diferenciar as declarações aí, separar elas. Então você tem que colocar ponto e vírgula quando estão na mesma linha. Agora, quando em linhas diferentes, você pode omitir os pontos e vírgulas, mas é muito recomendado, altamente recomendado, que você coloque ponto e vírgula ao final de cada declaração para evitar aí qualquer efeito colateral indesejado, um erro que você não percebeu que iria acontecer, mas pode acontecer. Então é mais seguro você utilizar ponto e vírgula no final das suas declarações do que escrever elas sem o ponto e vírgula no final, certo?
A linguagem JavaScript ignora espaços em branco adicionais. Com isso, você pode adicionar espaço em branco a seus scripts para torná-los mais legíveis e fáceis de manter. Por exemplo, vamos escrever outras declarações aqui. Vamos escrever duas declarações aqui, que são escritas de forma diferente, mas são equivalentes. Por exemplo, var aluno, espaço igual, espaço, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula, escreva João. E aqui embaixo vamos colocar assim, var aluno também, não põe espaço, igual, não coloque espaço, abre aspas, escreve João e põe ponto e vírgula. Essas duas declarações são equivalentes, são iguais, elas fazem exatamente a mesma coisa. Elas declaram ou criam uma variável com o nome aluno e colocam dentro delas, atribui o valor João para dentro dessa variável. Aqui embaixo também. Mas a diferença das duas é que em cima a gente tem um espaço separando o nome da variável do operador de atribuição igual. E também nós temos um espaço separando o operador de atribuição igual do valor João, que está sendo atribuído à variável. Então, essa declaração aqui de cima é uma forma mais legível e mais fácil de ler mesmo dessa declaração do que a forma que está escrito embaixo. As duas executam exatamente da mesma forma, fazem exatamente a mesma coisa, mas quando você tem espaços separando os componentes de sua declaração, o código fica mais fácil de ler para a pessoa que está olhando seu código, dando manutenção nele. Que pode ser até mesmo você que escreveu esse código e voltou nele para poder fazer alguma tarefa no seu site, depois dele já estar pronto. Uma boa prática que você pode seguir sempre é colocar espaços em branco em volta dos operadores aritméticos. Por exemplo, aqui embaixo vamos escrever uma declaração aqui com código embaralhado. A gente vai ter o seguinte, var total igual sem espaço igual a 10 mais 6 vezes 4 dividido por 3, ponto e vírgula. Esse código está bem embaralhado, essa declaração aqui. Embaixo vamos colocar a mesma declaração, mas escrita de forma mais legível. Código legível. Vamos colocar aqui uma carinha triste. Sim. Então aqui nós temos um código embaralhado, ruim de se ler, de dar manutenção. E aqui embaixo a gente vai ter uma versão mais legível dessa mesma declaração. A gente vai escrever também var, espaço total, espaço igual, espaço 10, espaço mais, espaço 6, espaço vezes, espaço 4, espaço dividido, espaço 3, ponto e vírgula. Não precisa pôr espaço antes do ponto e vírgula. Aqui a gente vê com muito mais facilidade os operadores e os valores que compõem a nossa expressão, que é algo que a gente vai estudar também em outras aulas. Mas aqui fica muito embaralhado aqui, gente. Tá tudo misturado aqui. Você tem que focar mais sua atenção para entender essa declaração. Aqui embaixo fica bem mais fácil de entender ela, porque está mais organizado. Os operadores estão muito explícitos aí e os valores também. Então é sempre melhor você escrever utilizando espaços em branco para tornar o seu código mais legível possível para você e outros programadores que irão trabalhar em seu código-fonte ou no código-fonte de suas páginas. Geralmente, os programadores tendem a evitar linhas muito longas e dividem as declarações em mais de uma linha sempre que necessário para facilitar a leitura do código. Nesses casos, quando uma declaração JavaScript não couber por completo em uma única linha, o melhor lugar para quebrá-la é após um operador. Então, por exemplo, vamos apagar aqui de novo. Vamos escrever aquela primeira declaração que a gente tinha escrito. Document.getElementById, um ID qualquer, info, .inner, HTML, espaço igual. Digamos que o texto fosse muito grande, né? Essa declaração é grande demais para caber em uma única linha de código. E por isso
nós decidimos dividi-la em duas partes, ou em duas linhas, certo? Então aqui a declaração é bem longa, tem essa linha inteira aqui, nem cabe no zoom da nossa tela, dá quase a tela do computador inteira. Então a gente pode dividir ela para facilitar um pouco, aí a gente vem aqui onde está o operador, igual, e quebra ela aqui. Então dá uma indentação aqui para o lado, de forma que aqui é uma única declaração, mas ela está escrita em duas linhas. Aqui a gente começa a declaração e aqui embaixo a gente termina a declaração. Continuou grande aqui embaixo esse texto, mas apenas para propósito de exemplo, tá? Em seu código-fonte real, você vai encontrar situações em que é melhor você quebrar a sua declaração em duas linhas para que o código fique o mais legível possível. Aqui eu creio que ficou melhor o exemplo, ó. Até aqui o zoom alcança, mas se a gente tivesse ela em uma linha só, corta o zoom ao redor daqui, né? Corta a visibilidade. Então, apenas um exemplo, tá? Escrever declaração separando ela em mais de uma linha pode ser útil em algumas situações para tornar o seu código mais fácil de ler e evitar que o programador tenha que rolar a barra de rolagem do editor de texto para ver o conteúdo completo aí de uma linha de código sua, de uma declaração longa demais, certo? As declarações JavaScript podem ser agrupadas em blocos de código, os quais são criados utilizando-se os caracteres chave de abertura e chave de fechamento. O propósito dos blocos de código é definir grupos de declarações que devem ser executadas em conjunto. Um dos principais locais nos quais você irá encontrar blocos de código é em funções JavaScript. Então, por exemplo, vamos apagar aqui, escrever aqui uma função, function, o nome dela pode ser uma função qualquer, abre e fecha parênteses, espaço, digita a chave de abertura, dá Enter duas vezes e digita a chave de fechamento. Então aqui nós temos uma chave de abertura e uma chave de fechamento, indicando que o que tiver aqui dentro é um bloco de código que sempre é executado em conjunto. Então a gente tem aqui duas declarações aqui dentro. A gente vai ter document.getElementById info.innerHTML igual: olá, seja bem-vindo. Dá uma boas-vindas para o usuário. E embaixo vai ter outra declaração, document.getElementById info2 innerHTML igual: você é o visitante número 999 de nosso site. Ponto e vírgula. Certo? Então aqui nós temos duas declarações, uma em cima, uma na linha de cima, uma na linha de baixo, e as duas estão dentro de um bloco de código comum, que é o corpo dessa função qualquer aqui, que a gente deu o nome para ela, uma função qualquer. Então o bloco de código contém declarações que vão ser executadas em sequência, mas em conjunto. Ou seja, sempre vai ser executadas as duas juntas, nunca apenas uma. Sempre que chamar essa função, o código vai executar as declarações que estão nesse bloco aqui juntas. É como se elas estivessem relacionadas para fazer uma tarefa em conjunto. Então elas devem ser executadas em sequência também, porém agrupadas, ok? Uma após a outra, mas sempre executadas essas declarações que estão dentro do bloco de código, beleza? As declarações JavaScript frequentemente iniciam-se com uma palavra-chave para identificar a ação que o JavaScript deve executar. As palavras-chave também são chamadas de palavras reservadas. Então vamos aqui no nosso outro arquivo, exemplo 2. Aqui tem alguns exemplos de palavras-chave ou reservadas do JavaScript. Quando a gente salva o arquivo com a extensão JS, o editor de texto vai entender
que ele se trata de um arquivo JavaScript. Então ele ajuda a gente destacando alguns componentes do código-fonte em cores diferentes. Você vai ver que aqui no nosso código-fonte de exemplo a gente tem várias palavras que estão escritas em cor azul. Essas são as palavras-chave do JavaScript, ou palavras reservadas. O editor de texto destaca elas para lembrar você que elas são parte da linguagem JavaScript e que não podem ser usadas para outros fins. Por exemplo, aqui var, nós temos aqui uma declaração, outra, temos várias declarações aqui dentro. Não precisa se preocupar com o que esse código está fazendo. Nesse primeiro exemplo aqui, nesse primeiro momento, é apenas para você ter uma ideia de que existem palavras-chave e que elas são reservadas no JavaScript e que não podem ser usadas para nomear variáveis. Por exemplo, você não poderia escrever var e aqui no nome da variável colocar qualquer dessas palavras-chave aqui. O browser ou o interpretador JavaScript ia lançar um erro para você. Ele não aceita que você utilize essas palavras-chave reservadas no código para qualquer outro propósito além de informar que é o início de uma declaração e que é um comando que a linguagem JavaScript está indicando que o interpretador da linguagem deve executar, certo? Então aqui, por exemplo, só por questões de curiosidade mesmo, vamos passar rapidamente por cada uma dessas declarações aqui, palavras-chave. Eu não vou ensinar o que elas fazem aqui nessa aula porque não daria também, mas cada uma delas e cada uma das outras palavras-chave do JavaScript a gente vai estudar no decorrer do curso. Então aqui a primeira declaração, nós temos var a igual a 0. Aqui a gente está declarando uma variável. Var vem de variável, então está declarando uma variável e atribuindo valor para ela. Do em inglês significa fazer, então ele está dizendo faça isso daqui, esse bloco de código que a gente acabou de ver. O bloco de código começa com chave de abertura e fecha com a chave de fechamento. Aqui dentro a gente tem um comando debugger, que é utilizado para depuração, a gente vai entender isso depois. Tem a palavra-chave também. If é uma condicional. Se isso aqui for verdadeiro, você faz isso. Se não, o else. Aí faz o que está dentro do bloco de código do else. Então, cada uma dessas aqui são palavras-chave. Var, do, debugger, if. Break é para parar de fazer o que ele estava fazendo. Break em inglês significa frear, né? Parar. Else aqui. Continue para continuar. O contrário de break, né? While, enquanto for verdadeiro. Enquanto for verdade, continua fazendo isso aqui. E aqui embaixo nós temos function, criando uma função de dividir. E aqui dentro ela try de tentar em inglês, tenta retornar a divisão dos dois valores. E catch é para pegar o erro. Se der um erro, você pega esse erro e usa esse erro dentro desse bloco de código aqui. Então aqui ele, console.error, ele mostra o erro na tela, no console do browser, para o usuário, igual a gente viu na aula anterior. Então, como eu falei, não se preocupe em entender neste primeiro momento o que estas palavras-chave fazem e nem o que este código inteiro está fazendo. Por ora, é suficiente você entender que existem palavras-chave no JavaScript e que essas palavras são reservadas e não podem, portanto, ser utilizadas como nomes de variáveis. Então é isso, pessoal. Nessa aula nós aprendemos o que são declarações e como elas se combinam para formarem juntas o código-fonte de nossos programas JavaScript. Se você gostou dessa aula, eu peço agora que você curta o vídeo e se inscreva em nosso canal para nos acompanhar nas demais aulas de nosso curso. Deixe também seu comentário dizendo o que você achou da aula ou fazendo perguntas sobre o conteúdo que abordamos no vídeo. Estaremos respondendo seu comentário o mais breve possível. Obrigado por nos assistir. Abraços. Nos vemos em nossa próxima aula. Até lá!